O povoado cresce vertiginosamente, isso foi em 1893, com 2 anos, isso é uma coisa inédita, o Arraial do Belo Monte, que todo mundo passou a conhecer como Arraial de Canudos, o Arraial do Belo Monte passa a ser, pessoal, a segunda maior população da Bahia, apenas perdendo para a capital, Salvador. Claro que os proprietários de terra insatisfeitos, a igreja insatisfeita, os políticos insatisfeitos, porque aquilo ali era encarado como um enclave contra a República, porque nada dentro do Arraial do Belo Monte da República entrava, até o dinheiro da República, os conselheiristas chamavam da imundícia, não aceitavam, lá não tinha prefeito, lá não tinha delegado, ou seja, era uma cidade alternativa, de caráter eminentemente solidário e de cunho fortemente religioso. Não ia durar, por quê? Porque não ia se aceitar uma cidade não aceitar as leis da República, ainda mais que a República precisava se firmar no país. Ora, então o que é que acontece? Na época, o contexto nacional baiano, como eu disse há poucos minutos atrás, também não colaborou. Pelo contrário, contribuiu para a perseguição ferrenha imposta ao nosso querido Antônio Conselheiro. Por quê? Porque naquele momento, aqui na Bahia, havia uma querela, havia uma grande disputa entre duas antigas oligarquias baianas, que era a oligarquia, o grupo do ex-governador da Bahia, José Gonçalves, portanto, o grupo chamado os Gonçalvistas, e o grupo, naquela época atual, dos vianistas, porque era representado, liderado pelo, naquela época, então, governador da Bahia, Luiz Viana, então, os vianistas. Ou seja, além do contexto nacional, o contexto de beligerância, de disputas oligárquicas na Bahia entre vianistas e gonçalvistas, vai prejudicar profundamente Antônio Conselheiro. É fácil de explicar. Os gonçalvistas, que estavam fora do poder e queriam retomá-lo, começaram a enviar notícias para o governo republicano nacional de que, na Bahia, pelo seu governador Luiz Viana, só ter a capa de republicano, mas continuar sendo monarquista, permitia o enclave do Belo Monte, lá em Conselheiro, porque Luiz Viana era ainda monarquista. Era a falsa acusação dos gonçalvistas, certo? Então, esse debate vai crescer, assim como estava crescendo o Arraial do Belo Monte. Mais e mais retirantes para lá se deslocavam, fugitivos de tropas públicas, ex-jagunços, né? Camponeses de todos os lugares, religiosos, crentes. Então, a cidade cresceu, e rapidamente juntaram quase 20 mil pessoas. Aí vem aquilo que os historiadores gostam muito de usar como qual foi a causa principal da guerra? Eu já falei de várias aqui. Já falei do contexto nacional, já falei do contexto local, já falei da perseguição da igreja, da perseguição dos grandes proprietários, mas sempre tem um estupim. Qual foi o estupim? Também fácil de compreensão. Desculpa eu estar falando rápido aí, se eu estou falando muito rápido, que eu me emociono muito aí quando eu vou falar de Canudos, né? Então, qual vai ser esse dito estupim da guerra? Como eu disse, o Arraial do Belo Monte cresceu vertiginosamente. Quando ele lá chegou, na fazenda abandonada de Canudos, ele já tinha essa prática, ele reformou uma pequena capela que lá existia, consagrou a Santo Antônio, só que como o arraial cresce, essa capela fica pequena. Então, ele começa a empreender os trabalhos de construção de uma igreja nova, uma igreja bem maior para acolher a todo o povo e as suas rezas. Para essa igreja, ele comprou a madeira qualificada na cidade de Juazeiro, que é relativamente perto, a 100 e poucos quilômetros hoje, do Arraial do Belo Monte. Comprou e pagou essa madeira antecipadamente, que seria usada para o assoalho e o telhado. E essa madeira não chegava em Canudos. Começou a passar meses, e ele sempre mandando perguntar por que o madeireiro, já tendo recebido o dinheiro, não mandava essa madeira para ele fechar a obra da igreja. Diante da repulsa e da recusa deste madeireiro, ele apenas, já tinha muita fama no sertão, mandou o seguinte recado para o madeireiro: pergunte a este madeireiro se ele quer que eu próprio vá pessoalmente buscar a madeira. Ora, neste período, o juiz de Juazeiro era um cidadão chamado Arlindo Leone. Esse sujeito, ele era um antigo desafeto de Antônio Conselheiro. Aí a história é muito engraçada, dramática e engraçada. Por quê? Porque anos antes, quando Antônio Conselheiro ainda era peregrino, de passagem por uma cidade chamada Bom Conselho, o juiz local era esse Arlindo Leone. E Antônio Conselheiro lá arrebanhou muita gente, fez muitas reuniões nas praças, na praça desse vilarejo,
reuniu as pessoas e muitos moradores de Bom Conselho abandonaram a cidade, fizeram suas trouxas e passaram a seguir ao peregrino Antônio Conselheiro. O juiz ficou desmoralizado. Primeiro, porque não conseguiu evitar as aglomerações. Naquela época, o juiz Arlindo Leone de Bom Conselho não conseguiu evitar as aglomerações dos fiéis para ouvir a palavra de Antônio Conselheiro, ficou desmoralizado, e aí vem a parte que eu digo que é um pouco engraçada da história. A história sempre tem essas versões nos bastidores. Se diz, dos relatos da época, que uma das pessoas, inclusive, que teria abandonado o povoado de Bom Conselho e seguiu com sua trouxinha debaixo do braço o peregrino, foi a própria esposa do juiz à época. Então, isso foi assim, foi uma coisa muito grave que gerou muito ódio nesse juiz. Então, passados anos, quando vem a questão da madeira, se descobre que, na verdade, era o juiz Arlindo Leone, por vingança, que não estava permitindo ao madeireiro de enviar a madeira já paga para Antônio Conselheiro. Então, Antônio Conselheiro diz que vai buscar pessoalmente a madeira, do que maldosamente se aproveita este juiz para telegrafar ao governador, mentindo, exagerando nas letras, dizendo que o fanático beato Antônio Conselheiro, seguido de seus jagunços, aspas, que não eram jagunços, estavam nas estradas e que iriam ameaçar a cidade. Então, diante desse alarde, a população atravessou o rio, foi para Petrolina, o Velho Chico, não tinha ponte ainda, se criou um pânico desnecessário, então o governador, para também provar de que realmente não era um monarquista mais, envia a primeira expedição militar. Essa primeira expedição vai sair de Salvador em trem expresso, desce na cidade de Juazeiro, para de Juazeiro marchar até o Belo Monte, que é uma trilha. Eu tenho, dentre os meus trabalhos, acho que você sabe disso, né, Marlon? Eu tenho um trabalho de reconstituição das trilhas históricas de Canudos, que eu fiz durante 3 anos, que eu fiquei lá internado no mato, do qual tenho muita saudade. E você imagine que, em 2011, eu andando numa caminhonete tracejada com ar-condicionado, e aqui para nós, muita cerveja, umbu e gelo, para ir tomar a cachaçinha, o quebra-facão, nós passamos alguns apertos, nós passamos alguns momentos difíceis. Isso 110 anos depois da guerra. Você imagine tropa militar sulista ou da capital com fardamento inapropriado, sem alimentação, sem encontrar água, desconhecendo a Caatinga, sem nunca ter transitado pelo bioma da Caatinga, enfrentar todo esse clima abrasante do sertão para ir combater um arraial resistente no meio do sertão da Bahia. Então, a travessia foi penosa, do tenente Pires Ferreira, foi um tenente comandante com 104 praças, mas aí começa a sagacidade, a história bastante bela dos guerrilheiros conselheiristas. Eles foram para a vila de Uauá, que hoje é uma das mais belas cidades do sertão da Bahia, celeiro da cultura e da música, daqui a pouco a gente vai falar. E lá em Uauá, surpreendeu a tropa que estava acantonada. E aí houve um sangrento combate. Claro que morreram mais conselheiristas, porque os conselheiristas foram de cacete na mão, de espingarda de matar passarinho, carregando andores, imagens de santos, entraram na cidade cantando cantigas religiosas, mas mesmo assim o susto foi grande. Houve uma perda de 10 praças dos 104, e os 2 guias também, que estavam dando o norte a esta expedição, também perderam a vida. O médico da expedição, no linguajar baiano, me permita, deu caruara, ou seja, deu tremedeira, pirou. Então, essa expedição sequer vai chegar perto do arraial e volta para Juazeiro. Claro que houve uma indignação, né? Uma expedição armada, fugir de loucos, fanáticos, broncos, sertanejos. Então, imediatamente, isso se deu em novembro de 1896.